Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contá-los uma linda história, a história de um rei. O nome dele é Saul. Essa história encontra-se no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Você já está com a sua Bíblia aí? Ótimo! Então vamos lá. Naquele tempo, as nações tinham reis. Só que a nação de Israel era um pouco diferente. Quem liderava a nação era um profeta, o profeta Samuel. No entanto, alguns líderes foram até Samuel e falaram com ele: queremos um rei, queremos um rei. Eles foram até Samuel e falaram: queremos um rei. Samuel ficou muito triste. E ele foi então orar, porque como um profeta, ele liderava juntamente com Deus. O rei daquela nação era o próprio Deus. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, faça como eles estão pedindo. Então Samuel orou e Deus então fez ele entender que aquela nação de fato precisava de um rei. E eles foi então pensar, buscar quem seria esse rei. E ele começou a observar os jovens daquela comunidade, de Israel. E ele viu um jovem Saul. O jovem Saul se destacou pela altura, ele era o mais alto de todos, e pela beleza. Então Saul, ao encontrar Saul, Samuel falou com ele e o ungiu como o rei, o primeiro rei de Israel. Saul era um jovem simples, de uma família simples e da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. E então Saul foi apresentado como o primeiro rei de Israel. Saul foi muito feliz no seu reinado. Ele era um homem obediente e ele mantinha sempre comunhão com Deus, e ele era abençoado em seu reinado. E em muitas batalhas ele venceu. No entanto, teve uma batalha, a batalha contra os amalequitas, que ele fez algo que não agradou a Deus. Vamos ler em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, o verso 9. 1 Samuel 15, 9 diz: E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os gordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, todas coisas vis e desprezíveis destruíram. O que aconteceu? Durante aquela batalha, eles reservaram algumas coisas boas que eles encontraram na outra nação. Mas Deus havia falado para Saul destruir tudo daquela nação. Não era para ficar com nada, nem coisas ruins, nem coisas boas. E ele, as boas, ele guardou, ele poupou. Então, ele desobedeceu a Deus. Por ter desobedecido a Deus, ele perdeu o reinado. Porque ele desobedeceu, ele se afastou da vontade de Deus. Então, ele perdeu o reinado. Que momento triste. Com essa tristeza toda, ele acabou adoecendo. E quem é que foi tocar para ele? Para agradar o coração dele, para acalmá-lo? Davi. Davizinho, ele era um músico, tocava harpas e que faziam bem ao rei. Davi também esteve com o rei em uma batalha, aquela onde ele guerreou e venceu contra o gigante Golias. Foi durante o reinado de Saul. Então, fica aí uma lição para nós. A vida de Saul teve muitos êxitos, muitas vitórias em muitas batalhas,
Mas quando ele resolveu se afastar de Deus e da vontade de Deus, ele desobedeceu à vontade de Deus e ele perdeu o reinado. Que triste momento, né? E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram aprender com essa história. O nome do profeta da história que ouvimos é Samuel? E aí você vai me dizer sim ou não? Muito bem! Samuel, perfeito. Aí você responde aí pra ti aqui, ó. Sim ou não? O nome do rei da história é Moisés? Não, o rei da história se chama Saul. Muito bem. Deus deu a ordem a Saul na batalha contra os amalequitas. Saul obedeceu? Não. Ele não obedeceu, ele desobedeceu e por isso ele perdeu o reinado. O desobedecer a Deus é pecado? Sim, é pecado. E o pecado nos entristece e nos afasta de Deus, né? Então hoje nós podemos obedecer a Deus de diversas formas. Nós podemos obedecer a Deus quando nós oramos, quando nós adoramos a Ele, quando nós fazemos bem a alguém, quando nós lemos a Bíblia. Tudo isso é obedecer a Deus. E se eu quero obedecer a Deus, eu preciso conhecer mais a vontade dEle. E assim como fez Samuel, orando a Deus, procurando sempre o conselho de Deus, entender a vontade de Deus, assim devemos fazer também nós. E quando Deus falar, nós devemos obedecer. Não devemos fazer aquilo que está na nossa vontade, no nosso coração, mas sermos obedientes. Que Deus abençoe vocês, que sejam sempre obedientes à palavra de Deus. Tchau!